Fala, seus parceiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos falar das 10 melhores práticas de Salesforce Lightning Flow, ou famoso Flow. Bom, para você que está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, já deixa seu like, comenta aí se quiser comentar alguma coisa, adiciona qualquer ponto que talvez a gente não tenha abordado, ou até coisas que vocês gostariam de ver aí, tudo isso ajuda a gente pra caramba, então é meu pedido. Se você é a primeira vez aqui, pode assistir, ver o conteúdo, se você gostar, pode fazer o que é de lei de todos os canais, então o like, o inscrever, comentar e etc, compartilhar, que tudo isso ajuda a gente a chegar cada vez a mais e mais pessoas, e a nossa meta é poder ajudar mais e mais na comunidade Salesforce. Então tudo isso, de certa forma, paga o nosso trabalho. Então, se você puder ajudar, e se você já é pasteleiro de outras viagens, fica aí, aproveita o vídeo, já sabe tudo o que tem que fazer, e vamos à primeira. Antes de tudo, eu queria informar que esse vídeo a gente tirou com base do Salesforce Bem, o link vai estar na apresentação e na descrição aqui também, se você quiser ver com as palavras deles o que eles acham, etc. Mas a ideia é mais ou menos a mesma dos dois. Acredito que todos os avisos estão aqui e... Donha, contigo. Beleza, vamos começando com a parte de teste. Então, uma parte muito importante de todo fluxo que você fizer, o Flow no caso, é você testar o que você construiu. Faça num sandbox, numa developer, construa fora do ambiente de produção, teste bastante, veja os fluxos, olhe o fluxo alternativo e depois disso faça o deploy. Sempre teste para evitar dor de cabeça. O Flow, por incrível que pareça, às vezes parece estar tudo certinho no nosso ambiente de teste, quando a gente sobe, tem outros problemas que a gente nem imaginava. E sempre utiliza a ferramenta de depuração também, que ele tem um botãozinho ali em cima na direita. Então ele tem o teste normal e tem um teste de depuração, que aí você consegue ver, igual está na imagem aqui, ele faz esse caminho amarelinho onde ele está passando. Fora isso, você também tem como criar tipo teste, não que ele vá atingir a cobertura, como é no caso do Apex, mas você também consegue, para validar que tudo está corretamente, tudo isso, você consegue criar alguns cenários de teste, que é o caso aqui que está mostrando na tela, que você tem uma asserção para ver se cumpre o que você esperava ou não, e esse tipo de coisa que também ajuda bastante. Continuando, considere usar subfluxos. O que seria um subfluxo? Às vezes, para você não deixar o flow um linguição, vamos dizer assim, você consegue quebrar ele em vários flows. Então, o subfluxo seria um pequeno flow para alguma situação, alguma coisa que você precisa executar, e sem ter que fazer aquele linguição. Então, você pode ter um ou vários que podem ser chamados aí no percurso do seu flow principal. E com isso você consegue centralizar, você consegue deixar várias ações complexas de uma maneira em separada, que fica mais fácil também na hora de fazer um debug, uma depuração, para tentar entender o que está acontecendo de errado e etc. Porque você sabe que está acontecendo nesse outro subflow, então esquece o primeiro, vamos tentar focar nesse aqui para ver o que está estourando aqui. Então é uma coisa importante também a se levar em consideração, ainda mais, como eu disse, ocorre muito dos flows acabarem se tornando uma linguição, então se você puder, desde o começo, planejar essa questão do subflow é sempre válido. E também podemos fazer uma comparação de usar um subflow. Se você é um desenvolvedor, por exemplo, você já provavelmente vai desenvolver uma classe e vai ter métodos pequenos que você vai acabar chamando para não ficar um método gigante. O subflow, a ideia é essa, a mesma ideia de um submétodo ou uma outra classe, para você tirar um pedaço daqui e deixar ele mais específico ali, para você tratar mais fácil qualquer problema que possa acontecer no caminho.
Passando por terceiro ponto, nunca execute declarações DML em loops. É aquele caso assim que o cara vai lá e bota um insert no meio do loop, dá aquele tapinha na mão, tira a mão daí, rapá. Não faça isso. Sempre trabalhe com listas, use as melhores práticas, trabalhe em book. E aí você sim, monta tudo que você precisa e depois, como está no exemplo da imagem, tem o commit lá do update. Então, fez tudo, associou, fez tudo que precisava, dá o update no final, dá o create no final, ou dá um delete depois. Não faz isso no loop que dentro do Lightning Flow você também tem limites e você vai acabar estourando e tendo dor de cabeça com isso. Bom, o quarto é documente seus fluxos, que deveria ser documente qualquer coisa que você fizer. Isso aqui eu acho que não vai muito só do fluxo, mas é importante você criar uma documentação de apoio para fazer com que a próxima pessoa que vá tocar esse flow ou o próprio cliente tenha um entendimento mais fácil do que está acontecendo naquela solução, vamos dizer assim. Então, descrevendo o que é cada variável, para que serve, o tipo de elemento que ela guarda, o que está sendo processado, todo esse tipo de informação é sempre muito importante e ajuda no final. Talvez agora, para você de agora, não faz diferença porque você está aí, você entende o negócio, mas quando chega alguém novo ou você precisa passar essa informação com mais detalhe para o cliente, é muito mais fácil se você tem uma documentação. Importante também, se vocês tiverem algum software de documentação, utilize eles. Um Confluence da vida ou algum outro. Sempre que você puder deixar online para as outras pessoas acessarem de uma forma fácil, colocando tags e coisas assim, vai ajudar muito toda a equipe, não somente você. Visio, Lucidchart, tudo isso que você possa trabalhar com diagrama, que você consiga explicar o processo, sempre ajuda. Vamos lá, nunca codifique IDs dentro dele, que é o famoso hard code. Não crava um ID dentro do Flow, gente. IDs mudam de ambiente para ambiente, você vai ter dor de cabeça, eles vão quebrar, às vezes muda o registro, às vezes alguém faz uma nova configuração, trocou o ID. Isso vai gerar dor de cabeça, vai gerar estresse. Existem exceções, claro, você pode usar algumas constantes, mas se possível, evite. Faça um select dentro do Salesforce, traga o ID de algum lugar para você usar, mas não crave. Ou até um custom label, dependendo do cenário, cria um custom label e óbvio, atualiza em cada ambiente, falando, esse é o valor desse ambiente, que são maneiras de criar uma constante, vamos dizer assim, sem ter que botar o código fixo. Então, é uma forma. Ou então um custom metadata também você tem essa opção. Que mesmo no constante, você não vai poder fazer uma classe com ID, por exemplo, que esse ID vai mudar. Então, é mais fácil um custom label, ou um custom metadata, ou um custom setting, ou outros tipos de soluções que você possa utilizar. Talvez um objeto que guarde aí os dados. Tem várias possibilidades para você cumprir o que é necessário. Então, tenta ir por esses caminhos que não te deixam tão amarrados. Bom, o 6 é sempre planeje falhas, porque elas vão ocorrer, e gerencie-as. Então, talvez agora o teu flow está funcionando tudo bem, perfeitinho, mas você não tem um caminho de falha. E vamos supor que amanhã entra Donha, por exemplo, no flow que eu criei, e ele faz umas alterações e quebra com a primeira lógica que tinha. Então, eu preciso também criar algumas telas falando, ocorreu um erro, e esse tipo de coisa de uma maneira mais agradável do que mostrar aqueles errões do Salesforce com um monte de xingamento para muito novato, mas então isso é algo importante também a levar em consideração. Sempre se prepare a ter situações de falhas e tente ver a maneira mais agradável para o cliente de apresentá-las, basicamente.
E uma observação importante é o seguinte, que essas dicas servem tanto para Flow Trigger quanto para Flow Screen. Nesse caso aqui, o exemplo é mais focado no Flow Screen, mas no Flow Trigger também funciona. Se você tem algum erro, você pode trabalhar com alguma coisa, por exemplo, criando uma depuração, envia e-mail, cria um objeto que guarda falhas e você deixa ali. Existem várias formas que você pode registrar no Salesforce para você tentar entender melhor o que aconteceu e tentar solucionar mais fácil. Aqui o sétimo é trabalhar com fluxos before e after. Como fosse uma trigger, você tem as coisas antes dela rodar e as coisas depois que ela rodou. Então, assim, sempre que possível for trabalhar com o mesmo registro, use o before, porque você vai trabalhar em todos os dados antes dele guardar no banco. Então, você vai lá, você precisa preencher um campo, faz um select, traz o ID e joga dentro. Por quê? Qual que é a diferença entre trabalhar no before e no after? No before, você pode alterar o registro diretamente. No after, você vai ter que dar um outro update no registro que você pode gerar um looping. E tem certas ações que só podem ser feitas no after e certas no before. Por exemplo, se você vai alterar uma informação do registro, você só faz no before. Para fazer o after, você tem que fazer um outro fluxo para atualizar esse registro. Agora, para enviar o e-mail só pode ser enviado no after. Notificações, after. Então, assim, tente focar o seu flow sempre para trabalhar com before. Se não for possível, você vai ter que fazer aquela função no after, mas gerencie bem isso. Se possível, quando criar o flow, escreve o nome do flow, por exemplo, caso before. E aí você sabe tudo que acontece no before e cria um outro flow para after, para você bater o nome do flow e identificar o que cada um faz. E até um conselho é bote um por objeto, um para cada processo, que é comum que comece a estourar porque você tem, sei lá, 80 flows para o mesmo processo, aí um acaba meio que chamando o outro, entra num loop infinito e vai dar problema. Então, se você conseguir talvez utilizar essa questão de talvez por operação, um before, um update, e utilizar os subflows para quebrar, se você tem diversos processos embaixo, é sempre recomendável. Bom, o 8 é quando necessário use os fluxos agendados, que é o schedule, e o assíncrono também, que são caminhos que você pode criar como uma rotina, vamos dizer assim, no flow. Então, falar, sei lá, hoje às 14h executa essa operação. Então, você tem algumas situações no Salesforce que você vai precisar, às vezes, trabalhar com muitos dados ou fazer, sei lá, um envio único para um servidor. Você tem diversos cenários onde você vai precisar fazer um processo que não necessariamente vai ser real time, né, no tempo real. Então, nesse tipo de caso, você trabalha com o agendado ou assíncrono. Então, sempre toma também cuidado para não enfileirar demais, criar muita assíncrono, que também isso acaba botando mais carga para o sistema para trabalhar e esse tipo de coisa. Mas é uma solução também para alguns cenários que você precisa fazer, serve bastante, ajuda bastante a parte de agendamento. Falando do 9, nem sempre o flow é a melhor opção. Tem que considerar, na verdade, o que você necessita, se o flow realmente vai ser. O flow tem limitações como o Apex, porém, certas coisas você pode trabalhar diretamente no Apex, fazem mais sentido e são mais adequadas e mais rápidas e algumas vezes mais simples. Às vezes, uma coisa que ia fazer algumas coisas que ia fazer no Apex, com poucas linhas de código, às vezes você dá uma volta enorme para fazer no Flow. E também vice-versa, coisas que você ia fazer no Flow muito simples, às vezes no código você tem que dar uma tremenda volta. Então, analise a melhor opção. Não pegue sempre a primeira. E tem coisas que é específica. Se você precisa, por exemplo, fazer uma query custom, alguma coisa, é muito mais fácil no Apex. O Flow dá para fazer, só que é bem mais complicado. E algumas vezes você pode também, se necessitar do Flow, chamar uma classe Apex para complementar a sua lógica de Flow.
Você pode subdividir entre os dois. Então, entenda o que você precisa e tome a melhor decisão. Bom, e a última é se você tiver travado, empacado, sempre você pode pedir ajuda aos Trailblazers. E há outros fóruns também que você pode tirar suas dúvidas. E tá sempre esse canal maravilhoso que sempre está compartilhando conteúdo com vocês, que você também pode deixar aí um comentário se precisar de alguma ajuda. Na medida do possível, a gente vai tentando ajudar. Óbvio, não da maneira que a gente gostaria, mas da maneira que a gente pode mais que nada. Então, essas são as sugestões para a gente. Se você tiver algum problema, você tem esses caminhos. Tanto aqui, Twitter, tem várias plataformas também que você consegue botar a sua pergunta e o pessoal geralmente ajuda. Mas o mais indicado geralmente é o Trailblazer, que tem lá a parte de fórum, tem pessoal bem ativo que sempre ajuda. Inclusive, tanto para desenvolvimento, muitas vezes eu tenho um problema, eu boto lá no Google, o amigão de todo mundo, e traz as páginas justamente do Trailblazer falando, para resolver isso, segue esse caminho. Então, é uma excelente forma de achar a resposta. Fora isso, eu queria pedir muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até esse momento. Se você não se inscreveu ainda, tá no momento, que já tá acabando o vídeo. Comenta, compartilha, deixa seu like se gostou desse vídeo ou não. Tanto faz. Tudo isso ajuda. E acredito que é isso. Quer falar alguma coisa, Zonha? Sim, se vocês quiserem ver alguma coisa do que a gente explicou na prática, deixa aqui no comentário, a gente pode fazer um outro vídeo mostrando para vocês a prática igual um inscrito anterior pediu em outro e fizemos. Estamos aqui também para tentar ajudar e esclarecer dúvidas que vocês possam ter e deixar informação para todo mundo. No mais, é isso. Nos vemos na próxima terça, pessoal. Falou!